Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos começar aqui já lendo os nomes dos irmãos que precisam de oração. O irmão Divino, ontem eu fui visitar ele está tomando um medicamento muito forte. Eu fui com o irmão Zé Moco lá, então praticamente está ficando só deitado, né? Não está aguentando nem ficar sentado. Conversei bastante com ele lá e nós oramos e assim, chega um ponto, né, que a situação fica bem complicada, né? Quer dizer, eu estava notando que ele não estava vindo, mas é por causa dessa situação, né? Então, o medicamento que ele está tomando deixa ele praticamente mole, assim. Estava conversando com ele, quase que ele fica até quase cochilando, porque ele não aguenta, né? E então aí nós vamos continuar orando por ele, para Deus ajudar, abençoar ele, né? E também o irmão Daniel, sempre a gente anota aqui, irmão Daniel, olhando o irmão Geraldo Castro, que sempre está aqui, né, mas precisa de oração, né? Também o irmão Joaquim, também, lá de João Molevade, que não está muito bem também. Irmã Diva, nós vamos continuar orando, irmã Rosângela, pastor Joel. E o pastor Divino Tarcísio também pediu, o irmão Taquim, né, que a gente chama de irmão Taquim, pediu para orar solução de problemas, né? Então nós vamos colocar ele também na oração e vamos orar. Nós temos que orar uns pelos outros. Uns têm mais problema, outros têm menos, mas todo mundo tem problema. O caso é esse, ninguém fica sem problema. Todo mundo tem problema, mas uns têm mais do que outros. Então o que nós devemos fazer assim é orar uns pelos outros. E assim nós vamos pedir a Deus, que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Então nós vamos pedir a Ele para nos ajudar e ajudar essas pessoas que estão necessitadas, principalmente com doenças complicadas, né? Então nós vamos orar e pedir a Deus para ajudá-los. Vamos então nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. E também nós vamos orar pelo irmão Zé Miguel, também ele está fazendo exame, vai fazer talvez cirurgia também. Vamos continuar orando por ele, né? Sabe? Irmão Jair também, né, irmão Jair? Eu vou continuar orando para o irmão Jair. Para mim também, eu preciso de oração. Tá? Nós vamos... Pois nós vamos orar uns pelos outros. Então vamos ler essa escritura aqui. Hoje eu quero falar nesse assunto, primeiro convencido, depois convertido. Nós vamos falar sobre isso. Então vamos aqui no verso 5 de São Mateus, capítulo 8. Está escrito assim. Hoje é uma escritura mais longa, mas precisa de ler toda. E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião romano, um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhes disse: Eu irei e lhes darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E Jesus se maravilhou ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente
E assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, primeiramente, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida que o Senhor deu a nós e pelo privilégio de estar aqui, Senhor, diante da Tua Palavra. Meu Deus, porque a Tua Palavra é vida para toda a humanidade, para tudo que vive, Senhor. A Tua Palavra é vida para os animais, para tudo que vive, Senhor. A Tua Palavra é vida, desde o Jardim do Éden, ali quando o Senhor colocou o ser humano e colocou todos os animais ali, Senhor, ali, essa palavra era chamada de árvore da vida, era a mesma palavra que hoje nós cremos, Senhor. É através da Tua Palavra que nós vivemos, por isso nós te damos graças por tudo, Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajuda, por esses poucos dias que nos resta na terra, Senhor, que o Senhor nos ajuda a vencer, Pai, porque nós mesmos não damos conta, Senhor, mas pela fé nós somos vencedores através do Teu sangue, que foi derramado ali na cruz do Calvário, Pai. Meu Deus, assim nós estamos aqui, Senhor Deus, para pedir misericórdia para todos os irmãos que estão doentes, Senhor. A maioria deles estão em casa nesta hora, outros, quem sabe, estão internados, Senhor, em lugares precisando da graça do Senhor, Pai, precisando de medicamentos, Senhor. Meu Deus, mas eu creio que o melhor medicamento, Pai, é o sangue do Senhor, Pai, que foi derramado ali na cruz do Calvário, quando está escrito ali que quando o Senhor morreu, Pai, que aquele sangue, Pai, salvaria toda a humanidade e também curaria todo ser que necessita, Pai. Assim nós cremos que esse sangue ainda tem o mesmo valor de quando ele foi derramado. E assim nós pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas que estão doentes, Pai. Lembrando também da mãe do irmão Inácio aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos, Pai, porque ninguém quer ficar doente, mas a doença veio por causa do pecado. Mas o Senhor pagou o preço por cada um de nós, para que nós também pudéssemos ficar livres, Senhor, dessas coisas. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que enfrentar lutas e problemas, mas nós cremos que o Senhor está na frente de tudo isso. Ajuda cada um de nós, Pai, e ajuda essas pessoas que nós estamos orando por eles, Pai. Que a Tua graça possa alcançar cada um, Pai. E que a graça alcance a nós também, Senhor, principalmente nas feridas, Senhor Deus, como o Senhor sempre disse através do profeta, que a noiva, ela está doente, e a maior doença é na alma. Meu Deus, que o Senhor tira, Pai, essa doença da alma de cada um dos eleitos, Pai. Meu Deus, que nós possamos estar firmes na Tua palavra, Senhor, cada dia, e que essa palavra esteja diante de nós e diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração para fazer efeito na nossa vida, Senhor. Ajuda nós nessa noite, não só os que estão aqui, mas todos que ouvem através da internet, Senhor. E mesmo através de púlpito que estão pregando a mesma palavra, que eles possam receber, Pai, a virtude do Teu poder. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoa. Pode assentar, por favor. Deus abençoa a todos. Eu anotei algumas. Quando a gente vai pregar, sempre a gente vem uns pensamentos na mente da gente e a gente anota.
Então, de manhã eu estava lembrando assim, convencido e depois convertido, né? E depois eu estava olhando, eu até anotei aqui, ó, você tem que estar convicto daquilo que você está crendo. Porque não adianta você ser convencido por uma coisa errada. Não adianta, você tem que ter certeza daquilo que você está crendo. Porque já pensou quantas pessoas são convencidas por uma coisa errada e fica convertido naquilo, aí pronto. Mas nós não, nós temos que ter isso, ter essa certeza. Primeiro é analisar tudo, saber o que é certo e o que é errado, e depois ficar convicto que aquilo é a verdade, e assim a gente pode então ser convertido naquilo que é a verdade. Porque a única coisa que faz com que a pessoa chega do outro lado salvo é ter a certeza da sua salvação. Cada um de nós temos que ter. Nós não podemos crer, nem podemos crer que porque o meu pai, ou se seu pai é um crente, que eu vou ser por causa do seu pai, por causa do pai. Não. Nós somos salvos ou crentes, salvos através do nosso Pai Celestial. Amém. Não nada terreno. Aqui, nesse ponto aqui, ó, não tem nada. Nós podemos até ensinar os nossos filhos a verdade, esse caminho, mas se Deus não converter a pessoa, não adianta. Não adianta. Só Deus pode convencer e converter a pessoa. Só Ele. No sentido para ser um salvo, não para ir numa igreja. Tem muitas pessoas que são convertidas para ir numa igreja, mas a igreja não salva ninguém. E nós estamos falando para ir para o céu. É uma coisa diferente. Como nós podemos até, pelas mensagens, nós podemos até citar aqui sobre fé intelectual e fé verdadeira. Como nós lemos a escritura aqui, ó, e outra coisa, deixa eu ler mais uma escritura que está aqui, em Eclesiastes. Eclesiastes, eu anotei aqui 12, o verso 13 e 14, apenas o verso 13 e o verso 14, do livro de Eclesiastes. Está escrito assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está vendo? Já mostrou que esse, ó, lê de novo: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo que nós pensamos, tudo que nós não precisa nem falar. Quer dizer, o que a gente fala, o diabo sabe, mas Deus sabe até o que a gente não fala. Até o que a gente talvez nem ache que pensou, mas um toquinho lá dentro, pode ser que a gente pensou alguma coisa, Deus sabe. Como está escrito numa mensagem, que Deus sabe até quantas vezes uma pulga pisca os seus olhos. Já pensou? Uma pulga, se olhar uma pulga, você não sabe nem se ela tem olho. E Deus sabe quantas vezes ela pisca os olhos durante o dia. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Então, o que nós estamos no mundo, aqui hoje, nós estamos vivos. Quem já partiu, partiu, né? Mas nós estamos vivos ainda aqui na Terra para descobrir a maneira correta de servir a Deus, de fazer o que é certo, de viver uma vida. Nós não conseguimos num sentido, porque nós somos humanos e somos sujeitos a muitas falhas, não só por dia, nem só por hora, mas por minuto ou questão de segundo. Nós falhamos, mas nós cremos num Deus que não falhou,
nunca falhou e não falha. Então, essa é a segurança nossa. Porque nós cremos num Deus que nunca falhou. E nós estamos crendo que nós estamos servindo esse Deus que nunca falhou. Então, é esse lado que nós precisamos de entender. Então, primeiro, antes de eu entrar numa mensagem que eu quero ler algo aqui, nessa outra mensagem, falando de outro assunto, de outras pessoas que viveram nos dias de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, e Jairo também. Quero ler porque é importantíssimo para a gente ouvir essas coisas aqui. E a gente saber que nós não podemos ter uma fé intelectual, uma fé daqui, porque nós vamos notar que a fé verdadeira, ela está no coração. E foi descoberto, nós podemos ler depois, até na mensagem, há anos, pouco tempo atrás, a própria medicina descobriu isso. Eles não sabiam que a Bíblia fala que a fé, quer dizer, está lá, vem no coração, mas depois eles descobriram que foi abrir um coração humano e descobriu que há um compartimento lá e que não tem no coração de nenhum animal. Aí descobriu que aquele é o lugar onde a alma fica. E só o ser humano que tem. E aí a própria ciência descobriu que Deus está certo. Deus não erra. Quando Deus fala uma coisa é porque é verdade, né? A gente pode até achar que está difícil de entender, mas nós temos que procurar ser como os discípulos ficavam. Jesus pregava alguma coisa que eles não entendiam, mas eles criam. Aí passava o tempo lá na frente e aquilo era explicado para eles. Então é desse jeito. Então vamos aqui. Aqui também uma parte maior, eu vou ler assim mais rápido um pouquinho. No 73 da mensagem, a presença de Deus não reconhecida, como Ele está aqui. Deus está aqui. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos embora e nós não reconhecemos nada. Porque a presença de Deus tem que ser reconhecida pela palavra. Deus é a palavra. Deus não está aqui como um ser. Para os meus olhos, seus olhos, ver um ser. Não, Deus é a palavra. Sempre foi. Isso começou no Jardim do Éden. A gente tem que ter esse entendimento que desde o Jardim do Éden, Deus proveu uma maneira de salvar o pecador. E é através do sangue. Agora, não é que você tem que ver o sangue também, não. Você sabe que um adorador no Velho Testamento, para adorar a Deus, ou para ele ir, qualquer problema que tinha, e ele ir diante do sacerdote, algo tinha que morrer. Morria um animal, qualquer animal, até uma pombinha, morria. E para os pecados serem confessados ali. E para Deus perdoar, sabe? Tinha que ter sangue primeiro. Desde o Jardim do Éden, isso é a maneira que Deus trabalha. Agora, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas Jesus é a palavra. Agora, você não vai encontrar o sangue literalmente, mas o sangue está na palavra. Porque o que sangrou na cruz foi a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo é palavra, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então foi a palavra que sangrou, exatamente porque quando ela é manifestada, por exemplo, hoje a mensagem é a palavra de Deus manifestada, hoje. E o sangue está nela. Então quando você aceita a mensagem do dia, o sangue é por você, o sangue é por nós. É aceitar a palavra, é que o sangue, você aceita o sangue, quando você aceita a palavra. Porque às vezes as pessoas pensam assim, acham que literalmente, não, o sangue já foi derramado, porque a palavra sangrou na cruz, e toda a palavra sangrou na cruz, todo o livro sangrou na cruz, a Bíblia,
a continuação da Bíblia, que é a mensagem, estava lá na cruz. Tudo estava ali na cruz. Jesus era tudo isso. Jesus é toda essa Bíblia, toda essa mensagem. Tudo estava lá. E agora nós estamos recebendo o sangue através da própria mensagem revelada hoje. É que nós recebemos o sangue. Então, disse aqui, mas o que aconteceu? Essa pequena mulher tinha um fluxo de sangue e tinha ouvido falar dele, e quando ele chegou ali, independente do que alguém disse, ela reconheceu quem ele era e disse: se tão somente puder tocar na sua veste. Está vendo? E quando aquela fé genuína em Deus tornou-se uma coisa positiva para ela, o que isto liberou? Liberou seu poder para curá-la. Tocou-o, e de tal maneira que ele se virou e lhe disse qual era o problema dela, e disse: a tua fé te salvou. O que salvou? A tua fé. A tua fé te salvou. Está vendo? Quer dizer, ela cria que se ela pegasse no manto de Jesus, ela era curada. Ela pegou e foi curada. Jesus voltou para ela e disse assim: a tua fé te salvou. Quer dizer, você teve tanta fé que só de pegar na veste dele, ela foi curada. Porque ela sabia que aquele homem era Deus em carne. E ela fez e recebeu. Outros ali de pé puderam estar mais enfermos do que ela, mas veja, ela reconheceu a sua presença e ela sabia que aquela era a sua oportunidade. Poderia pregar uma outra mensagem aqui. Hoje é a nossa oportunidade. E nós temos que reconhecer a presença dele. Porque se não reconhecer, não há salvação para ninguém. Não é questão de ficar falando: eu sou crente, eu leio a Bíblia. Não é só isso não. É reconhecer a presença dele no momento que ele está passando. E eu creio que ele ainda está passando. Eu creio ainda. Eu creio que essa mensagem ainda está salvando a pessoa. Então não perca a sua oportunidade. Não quero perder a minha. Nós não queremos perder a nossa oportunidade. Se tão somente pudéssemos fazer isto esta noite, pessoal, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo a nós nessas reuniões com um propósito que é liberar nossos desejos que temos nele para nós. Olha, isso aqui a gente tem que entender, que a gente tem que ir convicto disso aqui. Essa palavra que eu estou lendo aqui é uma verdade. Não é alguma coisa que entra aqui e sai aqui, não. Tem que entrar no ouvido e no espiritual e descer para aquele compartimento que está lá embaixo, aonde Deus pode encontrar com o ser humano. Encontrar com ele aqui na testa, não é só isso. Ele tem que estar lá embaixo, porque o trabalho de Deus é de dentro para fora. Você vê que o diabo trabalha na mente da pessoa, na parte de fora, ele trabalha na mente. E Deus trabalha de dentro para fora. Por isso que a conversão da pessoa não é como o profeta diz, que quando Billy Graham às vezes estava pregando, ele disse, como que aquilo podia ser uma conversão? Quando pessoas estavam passando na fila, mascando chiclete e rindo, como que uma pessoa daquela podia receber alguma coisa? Fazendo descaso, né? De passar na fila para quando era chamado. E por isso que ele às vezes falava
que quando ele ia numa reunião, que convertia não sei quantos mil, quando voltava não tinha 30. Porque não tinha nada, não recebia nada. Aquilo ali era como uma brincadeira passando ali. E a gente tem que entender, com Deus não existe brincadeira. Tudo que a gente faz tem que ser com sinceridade. Com sinceridade. Se não for, não vai dar certo, vai dar errado. Então tem que ser com sinceridade. Tudo que a gente faz, todas as pessoas que fazem as coisas da maneira de aproveito ou alguma coisa que não é sinceramente com Deus, vai dar errado. Logo o carro tomba. Logo. Não vai para frente. A gente tem que ser sincero. Nós estamos aqui para reconhecer a presença dEle. Sabe? Não é uma coisa intelectual, não. Eu sempre mostro para os irmãos, a mensagem é a presença de Deus para nós. Por isso que às vezes eu leio e tento explicar para os irmãos essas coisas. Então diz aqui, então o propósito dele, aqui, é liberar nossos desejos que temos nele para nós, mas temos de reconhecer a sua presença. Não adianta, se não reconhecer, nós vamos sair daqui pior do que nós entramos. Quer dizer, é como as pessoas que não conhecem nada, sobre o batismo mesmo, batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, a pessoa entra, o pecador seco, e sai pecador molhado. Por quê? Porque está fazendo uma coisa que não existe na Bíblia. Se o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, por que batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Então entra pecador seco e sai pecador molhado. Mas quando você faz de acordo com a Bíblia, aí muda. Porque se você está fazendo de acordo com a palavra de Deus, e Deus entra em ação. E Deus não opera de uma maneira errada, nunca operou. Deus não opera da maneira errada. Deus só opera se a gente fazer da maneira certa. Ele falou com Moisés, tira a sandália. Já pensou se Moisés tirasse o chapéu? Mas ele diz, tira a sua sandália. Porque quem entra numa igreja sempre vai tirar o chapéu, em reverência. Mas Deus diz, tira a sandália. E ele tirou a sandália, porque foi Deus que falou para ele fazer aquilo. Então, vamos mais aqui. Reconhecer. E agora, como reconhecer a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta. Não a palavra prometida da era de Moisés ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para esta era. Que você tem que reconhecer a presença dele. Porque ele está presente na sua palavra. Porque a palavra, estou com a mensagem aqui, união invisível da noiva de Cristo, a palavra sangrou no Calvário. Foi a palavra que sangrou no Calvário. Então vamos mais um pouquinho aqui. Agora, nós verificamos que ele seguiu em frente, quer dizer, depois daquela mulher, E Jairo, um indivíduo pequeno ali, com uma filha morta, ele creu que o que ele disse era verdade. Agora, lembre-se, ele era sacerdote e estava proibido porque lhe tinha sido estritamente dito que qualquer que se relacionasse com ele, quer dizer, relacionasse com Jesus, seria expulso da sinagoga. Olha para você ver, a coisa que mais mata as pessoas é a religião. Mata mais do que cachaça e boteco. Religião mata as pessoas. Principalmente quando um homem não conhece nada, que fica em cima de um púlpito que não conhece nada. Como eles estavam lá e como muitos estão hoje. Em cima de um púlpito para rejeitar a verdade e fazer com que as pessoas vão para o inferno.
Porque o que leva as pessoas não é pastor que vai levar ninguém para o céu, não. É a verdade que leva as pessoas. E se nós não pregamos a verdade, ninguém vai para o céu. Ninguém. Foi para isso que Deus liberou, deixou 5 ministérios. Foi para esses 5 ministérios. Está escrito que a noiva é aperfeiçoada por esses 5 ministérios. Agora, já pensou se todo mundo sobe num púlpito e não prega a palavra? Vai morrer todo mundo? Vai morrer todo mundo. Por isso nós sabemos que o nosso Deus, está escrito que Ele é fogo. E nós temos que ter respeito com a palavra. Nós temos que ter respeito com o seu povo, com o povo dele. E é por isso que nós pregamos a palavra. Nós, como o profeta diz, eu prefiro pregar, comer bolacha com água e pregar para as colunas da igreja, do que misturar as coisas. Misturar as coisas. Porque tem pessoa que acha que tapinha nas costas vai resolver. Não resolve nada. Tapinha nas costas para resolver tirar você do foco verdadeiro. Nós não vamos por tapinha nas costas. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Amém. Nós temos um verdadeiro amigo. Isso é Jesus. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. É isso. E nós estamos aqui para fazer o que Ele manda. Então, vamos mais aqui. Então, era proibido, mas Jairo, ele não importou com isso, não. Quer dizer, que tirasse ele da sinagoga, tirasse ele da posição que ele tinha, ele queria ver e saber que aquele homem que estava chamado Jesus ali, tinha poder. E podia fazer com que a filha dele levantasse. Que ele fosse expulso. Talvez foi até expulso, deve ter sido. Mas ele não está nem importando com aquilo, ele estava querendo seguir Jesus. Então, disse que, aí ele diz, qualquer um que relacionasse com ele seria expulso da sinagoga. Bem, quer que ele fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo. E que aquela era a palavra, e o que isto fez? Liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Você nota que o que o William Branham já pregou para nós, essa coluna de fogo falou na boca de William Branham. O Jesus ressurreto está aqui. Você vê que ele aqui, ó, Jairo estava vendo um homem andar. Jesus era um homem, ele estava sendo rejeitado porque Deus era um homem andando. Os judeus, os saduceus, todas as igrejas estavam rejeitando porque ele era um homem, Deus estava andando naquele homem. Mas Jairo viu que aquele homem, a palavra daquele homem não era palavra de homem, era palavra de Deus, e ele tinha poder, ele sabia que o poder estava naquela palavra. Então, quando ele creu, o poder que estava na palavra foi liberado para ele. Hoje é a mesma coisa, a mensagem hoje, o poder já está nela. Se nós cremos no poder que está na palavra, a mensagem, o poder de ressurreição vai ser liberado para nós sair da terra. Não é só para você voltar para casa, dormir, pensando, não. Esse poder está aqui para te liberar, para você sair para um outro mundo onde o pecado não existe. É isso que nós estamos aqui para crer. Nós estamos aqui crendo numa mensagem que é Deus na terra. A maioria das pessoas vão ver isso quando o rapto acontecer, depois do rapto. Saber que a mensagem era Deus na terra. E que quando Moisés e Elias estiver pregando a mesma mensagem que nós estamos ouvindo, o mundo religioso, ou o mundo da mensagem, saberá que a mensagem era Deus. Porque muitos estão pregando ela como algo, como algo à parte.
A mensagem não é algo à parte, a mensagem é Deus na terra. Nós podemos pegar assim, dizer, aqui é essa Bíblia, aqui é a outra coisa. Não, a Bíblia e a mensagem é a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. Então nós não podemos fazer acepção de uma coisa e outra. Não, a mensagem é a Bíblia revelada. Hoje a mensagem é a nossa salvação. Hoje. Porque a liberação do sangue, hoje, o sangue nas outras eras passadas, quando Deus enviava um mensageiro, então aquela mensagem salvava as pessoas. Salvou as pessoas. Agora, nós estamos na última mensagem. Eu creio que Deus ainda está salvando. Pela mensagem do dia. Pela mensagem do dia. Deus, você sabe que o maná no Velho Testamento era o tipo de hoje. O maná era o tipo da palavra. O maná de ontem não servia para amanhã. Era a mesma coisa, quer dizer, a palavra, as gerações vão passando, e cada geração Deus envia uma parte da palavra. Aquele povo morreu, passou, Deus envia outra mensagem. Para quem que Ele envia? Para quem está vivo. É para quem está vivo. Nós estamos vivos, Deus enviou uma mensagem para nós. E nós estamos, vamos dizer, o mundo também está vivo, mas nós estamos mais vivos ainda, porque nós estamos vendo Jesus na terra. O mundo não. O mundo não está vendo. Então nós estamos mais vivos do que o próprio mundo que está vivo. E o mundo está vivo para ver o que o mundo está fazendo. Nós estamos vivos para ver o que Jesus está fazendo. Hoje. Então, disse aqui. Então, que Cristo que Deus estava presente em Cristo e que aquela era a palavra, e o que isso fez? Liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Amém. Trouxe uma menina que estava morta e jazia, porque ele reconheceu que Deus estava em Cristo. A sua presença estava em sua casa. Você viu aqui? E aí, quer dizer, se ele ali, qualquer dúvidazinha entrasse na mente de Jairo, a menina ficava morta. Ela não ia ressuscitar. Não importava a presença de Jesus. Não importava. A mesma coisa. Não importa a presença de Jesus. Se nós não cremos, nada feito. Porque lá era. Ele não podia ter nenhuma dúvida. Se ele tivesse, mesmo que Jesus estivesse presente, ela continuava morta. Mas ele creu e sabia que aquilo era verdade. Então aquilo operou na vida dele para que ela pudesse levantar. Então nós estamos na terra, eu creio que a maneira que Deus está dando mensagem para nós, eu creio que nós estamos já no fim. Eu creio que nós estamos no fim. Eu creio que nós estamos recebendo as últimas mensagens para preparar para o rapto, para a saída daqui dessa terra, né? Então, eu quero pegar mais umas partes bem. Eu peguei uma parte maior aqui dessa mensagem também, e eu vou ler até onde dá para ler. A mensagem agora é companheirismo através da redenção. E você sabe que só há redenção através do sangue. Através do sangue. E quando você aceita a verdade, então o sangue, quando nós aceitamos, o sangue é por nós. Então vamos aqui. Eu vou começar no parágrafo 88. Está até o 106. Não sei se vou dar conta de ler tudo, mas vamos aqui. Você sabe o que disseram ali? Aqui, vai começar por aqui, falando sobre a ciência, sobre o coração. Vamos começar aqui. Você sabe, e eles disseram ali, Deus cometeu um engano quando ele disse, o homem pensa no seu coração. Quer dizer, a ciência falou, não, isso não é verdade. O homem pensa na mente, não. Mas Deus disse que o homem pensa no coração, né?
não há tal coisa, a ciência diz, né? E não há nenhuma faculdade mental no coração de um homem com o qual ele possa pensar. Ele pensa com a sua mente, mas não mais do que cerca de 2 meses atrás, eles descobriram que Deus estava certo. Estava certo. Eles estavam mexendo no coração humano e descobriram um pequeno compartimento ali que não tem nem mesmo uma célula sanguínea ao seu redor, ou nada. Isso não existe no coração do animal, ou no coração de pássaro, ou em nenhum outro coração, exceto no coração humano. Um pequenino lugar, e é chamado a ocupação da alma. Então Deus diz o correto: é o coração que o homem pensa. Vocês notam como que Deus sempre falou da alma? A alma que pecar, esta morrerá. Ele nunca fala do corpo, mas ele sempre diz: a alma que pecar, esta morrerá. E é por isso que às vezes a gente tem que entender sobre conversão, como nós estamos falando, no livro de Efésios capítulo 2, quando todo ser humano, desde Adão para cá, que Adão na verdade pecou, e quando Deus fala uma coisa e faz o contrário, não tem jeito. Mas como Adão era um filho dele, e já tinha, antes dele pecar, Deus já tinha soprado o Espírito Santo nele, ele ia pecar. Se ele caísse na carne, Deus salvaria ele através de um cordeiro. E Deus matou um cordeiro para Adão e Eva, por causa do pecado deles. Porque, na verdade, que Adão e Eva na carne ali, caiu, mas o Adão, verdadeiro Adão de Gênesis capítulo 5, que era uma teofania, nunca caiu. Porque ele era um eleito, mas estava aqui para um propósito. E naquele propósito ali, não tinha jeito, porque Deus já tinha falado assim: no dia que você comer, tocar na árvore, aí você morre. Pronto. Agora, não tinha outro remédio. Era não tocar para não morrer, ou tocar e morrer. Tocou, Deus apareceu e falou: agora tu és pó e o pó tornarás. E aí o mensageiro disse: se você quer saber que Deus está certo, vai no cemitério e olha para você ver. Verdade. Até hoje, não tem jeito, aquela palavra não pode falhar. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas a alma que pecar, esta morrerá. Agora, nós não podemos pecar na alma, de jeito nenhum. Não pode. Então, por isso que no sentido, a pessoa quando ele é convertido de dentro para fora. Porque em Efésios capítulo 5 diz que todos nós era por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a riqueza de Deus é isso aqui, ó. Riqueza é de vir na cruz, morrer no nosso lugar para pagar o preço para a nossa alma não perecer. Mas todos nós era por natureza filhos da ira, quer dizer, nós viemos ao mundo falando mentira, quer dizer, desde que nasce já fala mentira. Nós não somos nem como os pássaros, nem como os animais. Os animais nascem já, daqui um pouquinho já está mamando. O homem nasce e demora quase 2, 3 anos para poder andar. E o homem nasce já chorando. E você não encontra isso nem em nenhum animal, mas o homem, a gente encontra essa dificuldade já desde o nascimento. Porque a coisa já foi condenada lá no passado. O homem não era para pegar uma caneta para escrever. Antes do pecado, a sabedoria de Deus estava em Adão. Mas quando o pecado veio, aquilo foi perdido. E aí quem nasceu de Adão e Eva, todo mundo tem que ter uma caneta para escrever. Mas na eternidade ninguém vai precisar mais.
Porque nós já vamos sair daqui com a própria sabedoria em nós mesmos. Não precisa de nada. Então, o pecado trouxe tudo que não presta. Tudo que não presta, sabe? E por isso que a ciência do bem e do mal também entrou, por isso que é bem e mal. Olha aqui, ó, a ciência do bem e do mal, sabe? Olha, a própria internet é uma ciência do bem e do mal, mas ela serve para bem, ela está transmitindo a palavra de Deus. Aí sim, mas ela é para o mal, porque ela transmite muito mais o mal do que o bem. Mas veio através da ciência do bem e do mal. Agora, como é que foi descoberto? Porque tudo que existe, Deus que criou. Deus tinha um televisor primeiro, só que ninguém viu o televisor, mas o de Deus, ele é um televisor e um gravador. Ele grava desde o primeiro choro de cada pessoa, ele grava desde o primeiro pecado, ele grava e ele também filma. Mas a ciência descobriu ele. Mas Deus já tinha ele, porque ele precisava dele para gravar tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos. Ou vai para o juízo ou o sangue de Jesus limpa a nossa fita. Por isso que quando é uma conversão verdadeira que vem do coração, da alma, então essa conversão acontece que você aceita a palavra e o sangue porque não é água que lava pecado. O que lava pecado é o sangue. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então é através do sangue. Quando você aceita a verdade, aí sim, Deus entra em ação. E aí Deus começa a trabalhar lá de dentro. E aí Ele tira a natureza ruim que nós temos e coloca nele. Por isso que o lugarzinho lá é para Ele ficar. Porque Ele, através desse lugarzinho, Ele tem domínio, aí Ele vai dominar. Quando eu quero fazer uma coisa errada, Ele me proíbe. Ele proíbe vocês. Tá vendo? Porque aí ele já tem, porque ele deixou o lugarzinho para ele. E quando vem a conversão, ele fala, não, já tem um lugarzinho, dá para não ficar. De lá eu comando. É igual o navio tem 2 comandantes. Um em cima e outro embaixo. Sabe? Um em cima e o outro embaixo. Para fazer o trajeto. Quer dizer, o de baixo sempre está avisando, tem um problema, desvia. É o de baixo que está avisando. Às vezes vê algum problema, uma coisa aí, avisa. Então, se aquele outro de cima estiver concordando com o de baixo, aí tudo vai bem. Se não, então é esse que é o problema nosso. Quer dizer, o profeta pregou sobre uma mensagem falando sobre isso. Então, o que nós precisamos de ter é Deus em nós. Para Ele dirigir os nossos caminhos, dirigir os nossos negócios, não deixar que nós façamos as coisas só por interesse. Nós temos que fazer pela vontade de Deus e saber que o Deus do céu está de olho em nós, em tudo que nós fazemos. Então, por isso que eu só comecei a ler, deixa eu continuar lendo, porque senão nem vou ler. Então vamos lá, aqui. Então a ocupação, e é chamado a ocupação da alma. Então Deus diz o correto e é no coração que o homem pensa. Agora o homem pode ter uma fé intelectual e é aí onde muitas pessoas chegam hoje, chamando a si mesmas de cristãs. A razão pela qual você vê como se portam e como fazem sob o nome de cristianismo é só fé intelectual. Nada muda. Não muda a maneira de viver, não muda a maneira de vestir, nada. E é crente. Mas aí a gente vê que a Bíblia diz que o diabo também é crente. Você crê que há um só Deus? Os demônios o creem e até estremecem.
Então o diabo está mais crente do que os crentes, porque o diabo sabe que existe um Deus, os crentes creem em 3. Então o diabo está sendo mais crente que os crentes, né? E nós não, nós cremos que há um Deus. Nós cremos que há um Deus verdadeiro e um demônio que pode trazer problema. E para a gente evitar ou sair fora desse demônio, nós temos que crer num Deus que nos livra dele. Para nos livrar desse demônio, né? Então, disse aqui, ó, o que você quer dizer com fé intelectual, irmão? Isto é, o homem crê para a salvação e agora a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ele é convertido ou não convertido. Agora, a palavra tem que ser pregada. Não é como o mundo aí fora, não. Pensa, né? Como a maioria do prega assim, não sofra mais. Mas só que Jesus disse que no mundo tereis aflições. Aí, então, não vou contrariar a palavra. Não sofra mais? Não, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o que nós temos que crer é no que ele fez. Ele pagou o preço por nós, mas nós vamos ter problema no mundo. Mas só que ele vai nos livrar de todos. Quando a gente não dá conta, ele entra em ação e nos ajuda a livrar daquilo, né? Então, a Bíblia está certa, né? Então vamos mais, um pouquinho aqui. Agora, eu poderia pregar a palavra, você poderia aceitá-la e dizer, tudo bem, sim, eu creio nisso. Bem, agora, se isso é o mais longe que ela pode ir, então você nunca irá muito longe com Deus, quer dizer, com essa fé intelectual. Vai muito longe, né? Essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas, é porque elas têm apenas uma visão intelectual disso, o que sua mente concebe, mas a mente raciocinará, a mente dirá, não pode ser, eu não estou melhor, me sinto, meu sentido da visão diz que meu braço não está mais endireitado do que estava ontem. Meu sentido diz, não sinto nenhuma diferença do que eu sentia ontem. Aí, essa fé é intelectual. Mas se a fé verdadeira entrar em ação, não importa, vai fazer como aquele homem que o próprio profeta falou que ele estava curado, que ele testificava o tempo todo, e numa barbearia ele estava testificando e aí os olhos abriram. Porque ele estava crendo verdadeiramente. Não importava se estava demorando um pouquinho, mas ele não ia desistir e nunca ia deixar de crer. Porque se crê verdadeiramente, se nós cremos verdadeiramente, acontece. Acontece. Como o profeta diz daquele canivete, ele diz, olha, eu tenho um canivetinho na minha gaveta, se eu crer que ele está aqui no meu bolso, ele vai estar aqui. Bem desse jeito. Aí significa fé verdadeira, né? O raciocínio, a teologia mental, argumentará e dirá, bem, agora, espere um momento, creio que aquilo é loucura, você está raciocinando, essa fé intelectual fará isso. Mas quando aquela fé desce para aquele compartimento ali embaixo, ela nunca questionará isto aqui em cima de modo algum. Quando desce para o compartimentinho que Deus deixou, né? De modo algum. É absolutamente um fato, e isso concordará com cada palavra divina de Deus. Não há dúvida nenhuma. Como o rapto, por exemplo, irmão. Você já pensou, se você parar para pensar, como é que você vai ter um outro corpo? Já pensou se você parar para ficar preocupado com isso? Logo, logo Satanás vai tirar tudo que você tem. Você não pode ter dúvida, porque não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer.
Nós estamos crendo que haverá um rapto, que Deus vai mudar o nosso corpo. Mas quando aquela fé, eu acho que eu já li aqui, né? 94, irmão Silas? Ah, tá, então tá. Deixa eu continuar aqui. Mas quando aquela fé desce para aquele compartimento, eu já li, né? Ali embaixo, ela nunca questionará. Vamos aqui, 95. Essa é a razão pela qual as pessoas não chegam onde elas deveriam chegar. Torna-se uma concepção mental de Deus, mas quando aquela concepção mental, aí tem uma reticência, você crê nela através de sua fé intelectual, mas isso não fará aquilo. Vamos aqui na frente. Tem que ser uma experiência do novo nascimento, onde a sua fé é trazida para este compartimento aqui embaixo. E não importa o que isso pareça, a fé diz que é assim, de qualquer forma. Veio. Não importa a dificuldade. Se Deus falou, aquilo vai acontecer. Agora, o homem, uma vez foi feito, mesmo nessa condição, foi feito. Mesmo nessa condição poluída, da qual estamos hoje, o homem foi feito para servir a Deus. Esse é o seu pleno dever sobre a terra. Ouça, o homem mais sábio, Salomão, e todo o restante deles, falando em Eclesiastes, ele disse: vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Esse é o pleno dever do homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos, que Ele fará o resto que nós precisamos. Tem coisa, ou a maior parte das coisas no sentido espiritual, nós não damos conta. Nós temos é que crer, que nós estamos crendo na verdade, que Deus vai fazer a obra. Faltando 10 minutos, ou 5 minutos ali, deixa eu ler, mas só um pouquinho. Ainda nem um texto eu li. Gostaríamos de saber por que estamos por aqui, homens e mulheres, porque usamos roupas e temos que trabalhar, e os animais não? Deus alimenta seus pequenos pássaros e cuida de tudo mais, mas nós temos que nos arranjar, é porque o pecado nos separou de nosso Criador. Foi isso que o fez. Agora, o homem, enquanto ele se move, olha para você ver que coisa, olha lá como nós estamos falando, eu falei sobre caneta e tudo mais. Desde lá, porque foi o homem, foi a humanidade, o ser humano que pecou. Veja que os animais continuam fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. É claro que eles não tinham que aumentar como aumenta hoje, não, porque o que Deus criou é aquilo que Deus criou. Sabe? É assim. Não tinha que, da maneira que Deus vai vir na eternidade, não tem que mulher estar gerando filho, de jeito nenhum. Não tem que pássaro estar botando para vir mais filho, mais filhote, não. Tudo virá daquilo que Deus criou. Não aumentará nada, nem diminuirá nada. É isso que vai voltar, vai voltar. Mas por causa do pecado do homem. Então, mas só que olha o cuidado, a maneira que um pássaro, por exemplo, um pintainho, por exemplo. Quer dizer, a galinha coloca o ovo e vai chocar. Mas quando chega a hora daquele pintainho sair, Deus dá a inteligência para ele bicar o ovo. E se alguém for ajudar, ele morre. É ele que tem que fazer. Ele vai bicando o ovo, bicando. Quando o oxigênio estiver terminando, ele já termina de quebrar a casca e sai. Está vendo? A inteligência, o homem não sabe fazer nada.
praticamente o homem não sabe fazer nada certo. Eu estou falando da maneira que a gente chega. O homem não sabe fazer nada. Tudo que faz, praticamente, quase que não dá certo, né? Quase tudo, né? Mas os pássaros e tudo mais, eles fazem, sabe? Se tiver várias vacas num curral, você pode prender os bezerros, que na hora, e solta eles sabem quem é a mãe deles. Sai, cada um vai para a mãe. E não engana. Quem é que deu a inteligência para eles? O Deus que criou. É o Deus Criador que fez isso. Então, deixo mais um pouquinho aqui, só um pouquinho mais, tá? Você não vê, aí está falando sobre, você não vê um animal se aperfeiçoando, ele não pode melhorar a si mesmo. Se recebe algum tratamento melhor, isso tem que vir de alguma outra fonte. Ele não constrói para si uma casa melhor, ele não cozinha a sua carne, sendo que ele sempre comeu crua. Vê? Isso tem que ser feito daquele, porque, aí tem uma reticência, não há nada nele para lhes dar uma alma. Um animal não tem alma. Quem tem alma é nós, e é a nossa alma que tem que reconhecer o Criador. É a nossa alma. Por isso que a alma que pecar, esta morrerá. Porque a alma não é o animal de fora, não. Desse corpo de fora, não. É a alma que está dentro do animal de fora. No corpo de fora. Tá? E você vê que lá na própria mensagem diz: Deus criou o homem à sua imagem primeiro e depois criou o homem, a parte de fora que é parte animal. Por isso que quando vier o outro é tão glorificado que será semelhante ao corpo de Jesus. O outro que vier. É isso, se pudesse a noite toda, né? Porém o homem tem alma, e assim sendo, essa alma é uma parte de Deus, e mesmo em seu estado de decadência, ainda é a maior espécie de todas as espécies da terra, o homem. Ainda é a maior espécie de todas, porque ele é um filho de Deus, ele se familiariza com o seu Criador, com o Criador de todas as coisas, e então quando aquele homem ali, familiarizado com seu Criador, se torna parte de seu Criador, volta ao companheirismo de seu Criador, cada palavra divina se torna uma realidade viva para ele, e ele crê nela. Vendo? E esse aqui, é por isso que, principalmente na última era, nós estamos na última era, nós temos recebido a mensagem que nenhuma geração no passado recebeu. Algo que praticamente assim, é como se você está vendo mesmo o homem Jesus. É claro que ele é a palavra, você tem que crer na presença dele, mas é como se você já estivesse enxergando ele, de tanta verdade que nós recebemos nesses últimos dias. Para a gente não ser decepcionado. Porque pense bem, se as outras eras que não cumpriu a palavra vai ser decepcionado, e se nós não cumprir nessa era? Quando a própria Bíblia declara como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Quem estava falando era Jesus. Quer dizer, haveria uma manifestação dele na terra como foi na Palestina, para trazer o ministério como ele viveu lá, para fazer o que ele fez, curar os enfermos, dar olhos para as pessoas, dar perna, mas com obediência. Agora, só para me encerrar, lembro daquela mulher, aquelas duas mulheres que estavam de muleta. Uma chegou de muleta, o profeta falou com ela: assim, se você quer pegar essas muletas e jogar lá naquele lugar, quer dizer, num lugar fora lá, ela falou: mas há tanto tempo que eu vivo com ela. Ele falou: então você continua com ela.
Mas chegou a outra que não estava nem aguentando, alguém teve que ajudar ela a levantar. Ele falou com ela: ó, você jogaria sua muleta fora ali? Ela foi lá e jogou fora e voltou andando. Mas aí é a diferença. Está vendo? Então, essa é a diferença. Que Deus estava aqui na terra. Não era o William Branham, era Deus falando através de William Branham. Como aquela falou que já tinha vivido, ele falou: então continua com ela. E ela continuou. Mas a outra foi lá e jogou, voltou andando. Porque não era o William Branham que estava falando, era Deus que estava falando. E ela obedeceu a voz de Deus e recebeu. Então, se nós obedecer essa voz de Deus hoje, nós vamos para a glória também. Amém? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e todos aqueles que estão através da internet, que sejam abençoados também. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar, pedir a Deus que nos dê um final de semana, a irmã Maria, no culto da casa da irmã Maria também, eu creio que vai começar às 9 horas da manhã. Eu creio que o endereço, o irmão Silas até já mandou no grupo da igreja, né? Já mandou o endereço, e ele deve ter ali também, eu não sei, mas os irmãos, ela está esperando que os irmãos vão, né? Tá? Então vamos orar. E domingo parece tem culto de manhã também? Tem, né? Tem também. Então de manhã e à tarde, se Deus quiser, nós estaremos aqui também. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma mensagem, Pai. E eu creio, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor queria que fosse falado, foi falado. E agora, Senhor, o que resta é que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, crendo nessa palavra. Meu Deus, de qualquer hora que o rapto acontecer, Senhor, que nós possamos estar seguros, Pai, que essa mensagem está no nosso coração, Pai. Não só na mão aqui como um livro, mas essa mensagem não é apenas um livro. A mensagem é como aquela mensagem que o anjo trouxe para Maria. E aquela mensagem que o anjo trouxe era Jesus no coração de Maria. Assim nós cremos, Pai, que essa mensagem está no nosso coração, que é Jesus Cristo, a ressurreição e a vida. Ajuda nós, Pai, e ajuda os irmãos que não puderam vir, e ajuda cada família, Pai. Lembrando do Ítalo, Senhor, meu Deus, ajuda aquele menino, Senhor, tira aquela natureza, aqueles pensamentos ruins e coloca o pensamento do Senhor na vida dele, Senhor, e liberta ele totalmente, para que ele possa servir o Senhor e aquela família também. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos por cada irmão, por cada irmã, por cada família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, nós te pedimos mais uma vez no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, está terminado. Amém.